uma muralha muito forte. Na verdade, em tese, se ele tivesse um exército valente em Sardes, nem precisaria tanto assim de uma muralha, porque todo mundo que está em cima tem mais força e mais poder para combater quem está embaixo, porque antes do exército inimigo se apresentar, quem está em cima já teve essa visão. Sardes tinha uma altura muito grande acima do nível do mar, então se alguém apontasse lá embaixo, eles já tinham condições de ver, e lançando qualquer material bélico de cima para baixo, já combateriam o seu inimigo muito antes dele conseguir subir. Nos dias de Creso, a economia de Sardes bombou. Nos dias de Creso colocou o nome de Sardes dentro da história da humanidade. Só que o texto diz, perdão, é mania de falar texto e Bíblia, mas a história relata isso aqui. Na história com não, é história geográfica mesmo e biográfica. Vai mostrar pra gente como Sardes foi conquistada nos dias de Creso. Depois de ter colocado no apogeu da glória, se tornando capital de turismo, lugar de entrada e saída. Oh, meu irmão, o lugar para ir, o lugar para visitar, o lugar para empreender, o lugar para investir negócio. A igreja ainda não era uma realidade em Sardes nesse dia, nesse tempo. Aí houve um homem chamado Alexandre Magno. Alexandre Magno preparou todos os seus exércitos, porque tudo que é bom se torna desejável, e o que é desejável ou é dado ou é combatido. Como assim, irmã Camila? Ou a pessoa quer tomar por você dar, obviamente você não dá, porque ninguém dá o que é bom, então ela faz de tudo para tomar. Alexandre Magno então agora reúne um exército e vai contra Sardes. Sobe como se fosse amigo, porque ele sabia a estratégia de guerra. Como era uma cidade de portões abertos e não tinha porta dos fundos, nem porta de saída, todo mundo entrava e saía de Sardes pelo mesmo lugar. A entrada era a entrada de quem entrava e a entrada era a saída de quem saía. Então os portões estavam abertos, as muralhas fortalecidas. Mas quando Alexandre Magno foi subir para conquistar Sardes, o que é que ele fez? Coloca todo mundo à paisana, e é o primeiro antigo entendimento de cavalinho de Troia. Vai todo mundo para cima da montanha e acampa-se ao redor da muralha. Uma série de soldados preparados ao redor da muralha, outro restante como se fosse turista. Portões se fecham, 14 dias acampados na cidade, mas não podem preparar guerrilha. Por quê? Porque Sardes também é poderosa, Sardes também não é bobinha. Mas o que é que vai acontecer? Depois de dar um entorno por toda a volta da muralha que cercava a cidade, toda Sardes foi penetrada por causa de um pequeno equívoco. Havia ao redor da muralha uma brecha. Uma pequena brecha. É impressionante como grandes exércitos podem ser destruídos por causa de uma pequena brecha. É impressionante como grandes ministérios podem ser reputados a nada por causa de uma brecha. Isso aqui por si só já dá uma mensagem para o nosso entendimento. É impressionante como tudo que você constrói na vida e na história pode passar pelo descrédito e pela destruição se você deixar apenas uma brecha. Por que ele fala para Sardes vigiar pelo menos 3 vezes? Porque Sardes tem muita glória, Sardes tem imponência, Sardes tem um exército muito grande, mas você se acomoda na muralha, você se acomoda no nome, você se acomoda na glória, você se acomoda no que construíram antes de você, você se acomoda no que já foi lhe dado, você se acomoda com as colunas das revistas sociais, você se acomoda com os títulos que você recebeu, e o Senhor está dizendo: vigia, porque tudo isso pode ser destruído por uma brecha. Entrou na cidade depois de 14 dias, rendeu todo mundo, estabeleceu a sua nova visão imperial. Passaram-se 208 ou 211 anos, se não me engano. Alexandre Magno obviamente já não era mais vivo, mas o seu império ainda estava estabelecido depois que ele derrubou tudo que Creso havia construído. Agora ele também descansou. Responda para mim com inteligência. Olha isso, e não é coincidência. Um homem chamado Epifânio conquistou Sardes 202 anos mais tarde. Não por coincidência conquistou do mesmo jeito, porque tem lugares que estão tão altos, que só há um jeito de conquistar, e o caso de Sardes era esse: você só entrava se tivesse uma. E aí eu te pergunto, Epifânio venceu Alexandre, ou derrubou o império de Alexandre em Sardes, através de quê? É absurdo você pensar que o que ele usou para vencer o inimigo foi o que o inimigo usou para vencer. Escute isso.
Agora, por uma questão de inteligência, raciocine comigo. Você acha que Alexandre fechou a brecha que ele entrou quando na época de Creso ele conquistou? Fechou ou não fechou? A brecha que ele usou para entrar, gente, foi a brecha que ele usou para entrar. Eu usei essa brecha. Ora, se você usa uma brecha para conquistar, você automaticamente depois que entra faz o quê? Ora, claro, você pensa, vou fechar logo, porque senão o outro vai entrar pela mesma brecha. Se eu entrei, fechou a que ele entrou. Tá entendendo? Fechou a que ele entrou. Aí eu te pergunto, óbvio que a história não relata com tanta precisão isso. Agora diga para mim, você acha que Epifânio, Antíoco Epifânio, conquistou Sardes depois da conquista de Alexandre, entrando na mesma brecha que Alexandre entrou? Não, entrou por outra. É a mesma estratégia, porém o buraco é outro, a fissura é outra. Você não pode fechar um e se acomodar. Fechou um, passa em revista. Aí você começa a entender por que Deus, por que Cristo usa esse tipo de coisa com Sardes quando vai falar da conduta da igreja dentro da cidade. Vigia. Por quê? Porque você tem tudo para conquistar, mas tem sido conquistada ao longo dos anos. Por quê? Porque não é forte? Você é forte. Por quê? Porque não é poderosa? Você é poderosa. Por quê? Porque você não é capaz? Você é capaz, mas você deixa. Você não passa em revista a brecha. Desculpa, mas eu vou falar rasgado do jeito que Deus está mandando. Tem uma unção poderosa. Quando Deus te usa é extraordinário. As visões que Deus te deu, as projeções ministeriais, as ideias, a sua devocional, a constituição da sua família, as coisas que Deus tem colocado na sua mente, a sua capacidade, o seu potencial, o seu poder de ebulição e de explosão nas coisas de Deus tem sido extraordinário. E você diz, Senhor, o que está acontecendo? Eu tenho tudo para conquistar, mas tenho sido conquistada pela depressão, conquistada pelo desânimo, conquistada pela tristeza, conquistada pelo complexo de inferioridade. E Deus está dizendo, você é forte, você é imponente, você é poderosa, mas não tem passado em revista as brechas. Entra Alexandre Epifânio, Antíoco Epifânio. Depois que ele entra, já estamos falando de anos mais para frente, Igreja de Cristo sendo instaurada em todos os lugares. Nesse período que a Igreja de Cristo já está sendo instaurada em todos os lugares, Judeia, Samaria e confins da terra, estamos falando do corpo de Cristo já muito bem firmado sobre a face da terra. Construção então da igreja em Sardes, ano 17, pouco mais atrás, uns 7 depois de Cristo. Quando no ano 17 depois de Cristo, então um grande terremoto. Nem Creso, nem Alexandre, nem Epifânio, nem ninguém. Um terremoto vem e arrebenta com muro, com porta, com casa, com economia, arrebenta com tudo. Sardes fica esquecida. Então a igreja de Deus se reconstrói, ou é construída, melhor dizendo, em Sardes depois de um avassalador terremoto. E você com medo de terremoto. Para eu beber água e mais tranquilo, sem você ficar me secando, pega na mão de alguém e diga assim: não tenha medo do terremoto. Olha aí para quem está do teu lado e diz assim: a igreja, diga, a igreja não tem medo de terremoto. Eu sei, preciso tomar cuidado com essas palavras, não quero ser leviana, mas profeticamente, porque é para isso que eu estou me prestando nessa manhã, nessa tarde, não é à toa a igreja vir logo depois do terremoto. Não é à toa o contexto de Sardes viver uma reconstrução pelo imperador chamado Tibérios, logo depois que a igreja
se instaura lá depois de um terremoto. A igreja de Cristo, então, é estabelecida depois desse terremoto, e construída, e edificada, imponente, poderosa. A igreja, geograficamente falando, tanto territorial quanto espiritualmente, precisa aprender uma coisa acerca de cidade. Todas vocês que são congregações, redobrem a atenção. Ou você influencia a cidade, ou a cidade influencia você. Ou você estabelece governo sobre o seu bairro, ou o seu bairro sitiará a sua igreja. Se você vem na frente depois de um processo de destruição, primeira coisa que nós representamos como igreja, há capacidade em nós de trazer reconstrução aonde havia só escombro. A igreja vai ser reconstruída a partir de restos. A igreja vai ser edificada a partir daquilo que sobrou, mas não vai ser feita de qualquer maneira. Vai ser feita de maneira excelente, porque não é porque sobrou que significa que não seja bom. Pelo contrário, é tão bom que dá para ser reutilizado. Não, você vai entender isso aqui, porque eu não quero que fique parecendo que eu estou tentando forçar para aplicar a ideia que Deus me deu. Até porque eu não tenho ideia não, Deus me deu uma revelação e falou para eu pregar. Agora, o que acontece? Quando o Senhor tipifica Israel, e a gente vê na visão de Zacarias, o sumo sacerdote Josué, todo sujo, representando a condição pecaminosa de Israel, porque havia se revirado na lama da idolatria. Numa visão, Zacarias recebe uma revelação. Deus vai dar a ele o entendimento de qual é a realidade espiritual de Israel diante de Deus. Ele vê um tribunal. Diante do tribunal, ele vê um que se lhe opunha à direita. Num tribunal de cultura judaizante, nós estamos falando do promotor ou do acusador. Então quem é ele? O diabo. Tribunal, diabo, o trono no meio. No meio, Josué aparece com a mitra toda suja, porque está representando os pecados de Israel e a sua conduta de apostasia. Aparecendo então no tribunal para ser julgado, representando Israel. O tempo todo diz o texto que na visão de Zacarias, Deus quer liberar uma palavra que vai redimir a casa de Judá, para limpar, para perdoar. Só que o texto diz que todas as vezes que isso vai acontecer, o que se lhe opunha à direita, o acusador, abria a boca para poder lançar os pecados de Israel, a fim de que ela não fosse abençoada, a fim de que ela vivesse debaixo da sua culpa. E então, na visão, Zacarias diz que olha, e Deus no seu tribunal vai olhar então para o que se opunha à direita e vai calá-lo, dizendo assim: basta, Satanás. Isso é lindo, mas sabe o que eu acho mais lindo? Então ele se vira para Josué, que tipifica Israel, que não está numa condição boa, mas está numa condição deplorável, arrasada, destruída, abalada sobre escombros. E diz assim: não é esta, é Deus justificando Israel por causa de Josué, não é esta um tição tirado do fogo? Sabe o que é tição? Pedaço de viga de madeira que uma vez lançada ao fogo, queimou até que se escureceu completamente. Ficou tão escura, tão escura, tão escura, que quem passa de banda pensa que é lixo. Só que alguém que trabalha com obra, alguém que trabalha com construção, normalmente anda no meio dos escombros com um martelinho na mão, dando-lhe uma tacada. Aonde está aquilo? Quebrou, rachou, não presta. Mas tem viga de madeira que é tão boa, que por mais que ela esteja queimada do lado de fora, ela preserva a solidez do lado de dentro. Aí quando o camarada vai lá e pega o martelo para dar-lhe uma chapuletada, para ver qual é a condição dela, ele diz: ó, isso aqui está queimado, mas é um tição. Ou melhor, ele diz: isso aqui é um tição, mas ainda serve para ser viga. Isso aqui é um tição, mas ainda serve para ser coluna. Isso aqui é um tição, mas ainda serve para ser umbral. Isso aqui é um tição, mas ainda serve para ser portal. Aí alguém pergunta: joga no lixo? Ele: não, pega o resto. Por quê? O que Deus está dizendo quando olha para Josué representando Israel e diz: não é este um tição tirado do fogo? Ele está dizendo: está queimada, vacilou, errou, mas tem estrutura, eu vou usar. Dá para usar, dá para usar. Pega na mão de quem está do teu lado. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmãos. Pega na mão de quem está do teu lado, sacode essa pessoa e diga: você sobreviveu para Deus usar. Quem está contigo sobreviveu para Deus usar. Está queimado, mas ainda tem estrutura. Foi queimado, mas ainda tem valor. Foi chamuscado, mas ainda aguenta a obra.
glorificar Deus, ainda será a viga dos terremotos, ainda será a reconstrução e as bases do que Deus tem para fazer. Alguém diz: desliga. Deus diz: vê primeiro, hein? Vê se ainda não tem estrutura, hein? Alguém diz: tira ela. Deus está dizendo a alguém: vê primeiro, hein? Vê se não queimou só por fora. Vê se a semente da fé ainda está guardada. Vê se a esperança foi preservada. Volta para Sardes para você entender. Os que escapam. Escapam do quê? A igreja escapou do terremoto. Eu não escapei para ser crente de banco. Eu não escapei para, estando em algum lugar, alguém olhar para mim e dizer: ninguém. Você não sabe de quais escombros eu me ergui para estar aqui. Você não sabe de onde gente que está aí do teu lado foi tirado para estar aqui. Você quer olhar para cabelo e quer julgar, quer olhar para roupa e quer julgar, você quer olhar para aparência e quer julgar, e Deus está dizendo: respeita, porque isso se levantou dos escombros. Só eu sei de onde tirei essa mãe, só eu sei de onde tirei esse pai. Você vê alguém pegar o microfone, acha que a voz não é bonita e pensa: Bispa Keila não tinha que dar oportunidade, e Deus está dizendo: oportunidade tem você de ouvir ela, porque você não sabe de onde eu tirei para poder estar aqui. Não estou falando de mim não, estou falando do julgamento precipitado que a gente dá às pessoas. Sardes, aqui ó, lembra de onde você saiu, Sardes? Escuta o que eu vou lhe dizer. Sardes venceu os escombros. Sardes montou base em cima do que havia sido devastado. E agora o Senhor está dizendo: Sardes, você precisa lembrar de quem você é. Por quê? Quando tudo foi para o lugar e Tibérios arrebentou a boca do balão em Sardes, eu gosto de falar assim para você conseguir entender uma história complexa logo de cara. Quando ele botou Sardes de novo na elite entre as cidades, a igreja consequentemente também ficou na elite entre as igrejas. Melhores turnos, melhor instrumento, melhores portas, melhor em tudo, irmãos. Sardes está arrebentando. Sardes vai inaugurar obras incríveis. Veja que o tempo todo, ele não está chamando Sardes a obras. Ele diz: eu conheço as tuas. Isso aqui não significa apenas eu conheço os teus feitos. Ele está dizendo: eu sei o que você trabalha, eu sei em quem você se empenha. Só que as suas obras não têm sido íntegras diante de mim. Veja. Ele não está dizendo a obra está errada. Ele está dizendo: é porque eu não vejo só a obra, eu vejo a intenção pelo que você faz, o que tem feito. Então quando eu vejo a obra é boa, mas conhecendo a intenção perde o valor à obra, porque eu sei com qual intenção você fez o que fez. Sardes tem obras. Completa para mim que eu quero que você entenda isso eu não posso deixar escapar não. Sardes tem obras. Agora vamos para uma visão litúrgica, devocional. Sardes sabe fazer culto. Sardes tem a liturgia, como é que abre, como é que vai no meio, como é que fecha. Sardes sabe definir as ofertas. Sardes sabe trabalhar com a área social na comunidade. Sardes é capa. Sardes faz. Só que Jesus está dizendo: você faz, mas quando eu vejo o que te levou a fazer, eu execro a sua obra.
A gente precisa entender que não é porque a gente aprendeu o ritual que a gente tem que perder o significado pelo qual faz o ritual que a gente faz. Aprender a dirigir um culto não faz de você um monopolizador de um culto. Aonde há o Espírito, ali também há. Eu já vi gente que é tão apegado ao ritual, tão apegado à metodologia, que nem o Espírito Santo pode pisar fora da faixa. Sardes tem obras. Ele não fala sobre a obra, ele fala sobre a intenção pela qual a obra é produzida. Sardes, eu sei que você tem feito para aparecer. Sardes, eu sei que você não tem feito por eficácia ou por utilidade, você tem feito para manter a fama. Você está vivendo glória de Creso, você está vivendo glória de Epifânio, você está na sombra da glória que Alexandre conquistou, você está na glória da reconstrução do início. Mas Sardes, todo mundo diz que você está viva porque vê as suas obras, porque vê as suas, ou seja, porque vê o que você faz. Fala um negócio, eu não sou o que eu faço. Você precisa aprender isso na carreira, no ministério, na vida materna, na vida paterna. Você não é o que você faz só porque faz o que faz. Oi, irmã Camila, mas o que a gente faz não é produto de quem a gente é? Exatamente, agora você corrigiu a equação. Eu não sou o que eu faço, mas faço o que faço por causa de quem eu? Qual que é o problema? Quando eu acho que eu sou o que eu faço, eu inverto a ordem. Ao invés de ser, não, eu faço. Quando na verdade eu preciso fazer, primeiro sendo. Por exemplo, Eliseu, profeta, amém? A mulher se relaciona com ele o tempo todo, a sunamita que lhe dá vaga na casa, mas não se relaciona com o dom dele em momento nenhum. Não se relaciona com o ofício profético em momento nenhum. Essa mulher arrebenta, essa mulher me deixa, olha, essa mulher, eu fico olhando, capa de profeta, unção de profeta, virtude de profeta, capacidade dobrada da virtude que estava sobre a vida de Elias. E isso era contábil, era visual, era literal. Moço de profeta, cajado de profeta. Ela sabe quem ele é, mas não deixa ele embora um dia dizendo, faz uma oração antes de você ir. Essa mulher, eu vou te falar, que mulher é essa? Todo mundo olha para ele e vê um vaso. Ela olha para ele e diz, ele precisa de um. Vou ver se ele quer usar o banheiro lá de casa. Só para você entender. Não se relaciona com o dom em momento nenhum. O dom é aquilo que ele faz. O exercício da profecia é o ofício da execução ministerial dele. Os anos passam dentro daquela casa e ela não se relaciona com o que ele faz, mas ela e o marido se relacionam com quem ele... Na cultura de Israel, era natural que todo mundo tivesse um quarto dentro de casa, sobrando. Veja, independe de dinheiro. O que é cultural é implementável, não por finança, por cultura. Já fui em casa pobre, do sertão do nosso estado, ou perdão, do sertão do nosso país, e é cultural. Tem uma macaxeira, tem um café, tem um cuscuz. Claro que tem lugares que não tem nada, aí eu estou falando de fome, estou falando de miséria. Agora, desde o mais rico até o mais pobre, ele vai dar o que é mais próximo da sua cultura. É uma questão cultural. O autor da carta aos Hebreus vai falar sobre a hospitalidade de Israel por ser uma questão cultural. Recebiam até anjos que não precisavam se identificar como anjos. O ser anfitrião havia sido instaurado por Moisés desde o tempo da lei, quando o Senhor deixou claro, não quero vocês no estrangeiro, mas se o estrangeiro vier e aceitar os vossos costumes e os vossos rituais, ele será bem-vindo. Então, a fim de que isso fosse instaurado, ao longo dos anos, Israel vem agindo assim. Quando Eliseu pergunta, o que você quer? Eu não quero nada, sou uma mulher do povo. O que é isso? Não estou fazendo só porque sou boazinha, estou fazendo porque é cultural. Estou fazendo porque posso investir as minhas finanças dentro daquilo que eu acredito. Então presta atenção, qualquer pobre em Israel tinha pelo menos um quarto de sobra. Não é questão de dinheiro, é questão de cultura. Qualquer um tinha pelo menos um quarto de hóspede sobrando. Mas o texto diz que essa mulher é rica. Aí eu te pergunto, uma mulher sendo rica, adepta à raiz da cultura de Israel, ela não tem um quarto sobrando em casa?
É uma questão de lógica, gente. Isso aqui não é conjectura vã, não. É lógica. Ela tem quarto sobrando em casa ou não tem? Tem quarto sobrando em casa ou não tem? Tem, meu irmão. Ela tem servos nascidos de servos. Eu vou perguntar de novo. Ela tem quarto sobrando em casa ou não tem? E por que não bota ele no quarto de alguém que já recebeu? Ô, irmã Camille, ela já recebeu alguém? Já. Porque quando ele profetiza o filho para ela diz: não, meu senhor, homem de Deus, não minta. Ela já se relacionou com um mentiroso que se passou por homem de Deus. Ela acha que homem de Deus mente. Aí eu te pergunto: homem de Deus mente? Mas mentiroso pode se passar por homem de Deus? Por que ela não se relaciona com o dom? Porque ela tem trauma com o ofício. Não precisa ser nenhum Augusto Cury, não. É só olhar o texto direito. Ela tem trauma com o ofício. Não se relaciona com o dom. Eu me relaciono com Eliseu. Eu me relaciono com o homem de Deus. Mas eu não me relaciono com o profeta. Depois de um tempo de convivência, porque santidade depende de tempo. De longe você suspeita, é de perto que tem certeza. É por isso que tem gente que você quer trazer para perto baseado. Ai, fulano é tão de Deus, fulano é tão santo. Aí Deus diz: estou mantendo de longe, que é para você manter a admiração. Porque se chegar perto, se você vê de perto, depois de um tempo de convivência, ela diz: ele é santo. Marido, eu tenho visto que o homem que está aqui na nossa casa, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um quarto. Para que eu vou fazer um quarto numa casa que deve ter no mínimo 3 quartos de sobra? Sabe por quê? Eu tenho quarto para profeta. Eu tenho quarto para o pregador da tarde do Corafesp, estou falando de mim. Eu tenho quarto para cantor. Eu tenho quarto para presbítero, para pastor. Olha o que... Não, você é inteligente, eu não vou ficar me justificando, não. O que ela está dizendo? Marido, eu já guardamos muito ofício, já valorizamos muito quem faz o que faz. Mas marido, vamos construir para ele um quarto novo. Por quê? Eu não posso botar um santo num quarto de um profeta. Eu não posso botar um santo no quarto de um cantor. O que ele está dizendo? O dom te subsidia temporariamente. Entra um cantor e sai cantor. Entra um profeta e sai profeta. Entra pastor e sai pastor. Ela diz: mas ele, marido, ele antes de ser profeta, antes de ser cantor, antes de ser pregador, antes de ser pastor, ele é santo. Vem comigo, ele é. Abre a boca, ele é. Eu não posso botar um homem santo nesse quarto. Vamos fazer um quarto para ele. Por quê? O santo é consagrado. O santo é separado. Olhei para o texto, Deus falou comigo: vigia. Vigia. O dom te dá uma oferta hoje. A conduta te dá um lugar. Ela não disse: vamos fazer um quarto porque ele é profeta. Ela diz: vamos fazer um quarto porque ele é. Ele não recebeu pelo ofício, ele recebeu pela conduta. Aí você diz: ai, meu ministério, se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo. E Deus está dizendo: santidade é o suficiente. Se você for santa, se você for santo. Resumindo a história, para você entender a situação de Sardes, Eliseu está deixando claro para essa mulher, quando se cumpre a profecia, que quem está preparado para reconhecer o dom vai receber a qualidade do profeta sem nem pedir o que precisa. Só que o profeta também vai receber uma lição. Olha isso. Eu não sou o que eu faço, mas faço o que eu faço. Por causa de quem? Ele está dizendo: antes do dom, precisamos aprender a ter uma conduta. O dom se perde sem conduta. A oferta fica manchada sem conduta. O relacionamento fica quebrado sem conduta. Se relacione com o ofício, você sempre terá um profeta e jamais um amigo. Só para você entender o tamanho da conduta. 12 anos quase mais tarde, o menino morre. Ele prometeu que o menino ia nascer, o menino nasceu. Viveu quase 12 anos. O menino morreu. Ela foi lá. Por quê? Para cobrar a profecia? Não, a profecia cumpriu, sim ou não? Quando ela vai subir no monte, Geazi segura ela. Não deixa ela subir. Aí ele diz assim: solta ela, deixa ela. Por quê? Porque o céu fechou para mim. Eu não sei o que é que aconteceu.
Nos nossos cultos a gente pergunta assim, quem teve uma revelação? Porque normalmente o céu é fechado e de vez em quando se abre, quando a gente intensifica o fluxo. Não fique chateado, mas é uma verdade. Eliseu não, o céu é aberto o tempo todo, é a primeira vez que fechou. Aí ele diz, deixa ela, porque se ela não me contar o que houve, Deus não vai me falar, porque o céu fechou para mim, o canal está fechado. Por que o canal fechou? É Deus dando um passo para trás e dizendo, isso não é comigo não, é entre você e ela. Por quê? Relacionamento. Por que depois de ter ressuscitado o filho da sunamita, você nunca mais vê Eliseu na casa dela? Porque relacionamento dá trabalho. Por isso que dizem dá dinheiro, mas não dá intimidade. Você não quer ser responsável pelo outro. Escuta, que eu vou provar o que eu estou dizendo. Quando ele vai na casa dela, é a primeira vez que Eliseu não sabe o que fazer em toda a história de ofício profético. O texto diz que ele entra no quarto e fica de um lado para o outro. Lê lá, ele fica assim, ó. É luta quando o céu fecha, irmão. A gente é muito bom com o céu aberto. Eu falei para o irmão Ronaldo que me trouxe, falei, irmão Ronaldo, ora por mim. Porque se Deus não entrar, a gente fica ali gritando sozinho. Céu fechado. Viu que o corpo do menino estava quente? Deitou sobre ele, Deus deu graça, fez o milagre, pegou o menino, devolveu para sua mãe, fechou a porta do quarto e não há registro de que nunca mais tenha voltado. Agora eu te pergunto, por que ele se sentiu na obrigação, mesmo não tendo, de voltar lá e levantar o menino da sunamita? Ele não tinha com ela obrigação nenhuma de fazer isso. O que ele disse se cumpriu. Mas antes de ter com ela o cumprimento de um ofício profético, tiveram uma aliança. Por isso que você não pode ter promessa nenhuma sem construir com Deus uma aliança. Porque depois que Deus cumpre a promessa, você vai precisar da ajuda dele. Porque o que era para Deus fazer, ele vai passar para a sua mão. E se você não tiver com ele uma aliança e só tivesse relacionado com a promessa, com o dom, você vai ficar a pé. Vai ter o dom, mas o céu vai estar fechado. Vai ter as oportunidades, mas o céu vai estar fechado. Por que eu falei tudo isso? Eliseu realizou um grande milagre na vida dessa mulher, por causa da conduta e do significado da aliança que eles construíram. Volta para Sardes. Sardes aprendeu o ritual, Sardes aprendeu o método, mas não vai mais para os cultos trazendo significado. Quem é que prega hoje? Quem é que canta hoje? É quem que canta? Quem canta hoje? Por quê? Porque eu preciso que os outros me deem motivos para ir à casa de Deus. E você que fica o culto inteiro e não dá glória em momento nenhum? Não, irmã Camila, mas é que não é meu costume mesmo não. Então procure uma igreja que se adequa ao seu costume. Você vai ficar mais à vontade lá. Irmã Camila, está me expulsando? Tô não, estou dando só uma dica. Aí fica lá. Só vou dar glória se eu sentir. Então nunca lê o Salmo 29? Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Escute isso. Precisamos entender que a nossa liturgia, a nossa pompa, a nossa eclésia, os nossos métodos, a nossa devocional, ela só ganha base quando a gente preserva o significado. Quais são os motivos que te trazem à casa de Deus? Você está aqui nessa tarde com qual finalidade? Você veio aqui para quê? O que te traz a presença de Deus? Ou você está aqui, mas está olhando o relógio o tempo todo? Ou você está aqui e está pensando na coxinha lá embaixo? Ou o que te motiva? Sabe o que ele está dizendo? As suas obras são uma realidade, mas a sua integridade está furada. Sua intenção está defasada. Isaías 65:5, o Senhor vai falar de como a adoração dos pagãos se manifestavam sobre a terra. E dentre um dos padrões que se formatavam ali, como por exemplo Samaria, a gente vê isso em João 4, eles adoravam ali deuses constituídos por mãos de homens, mas construíram no altar, no monte também, um altar para Deus, acreditando que podia fazer de tudo um pouco. Então vê se você entende. O erro maior de Samaria, por exemplo, não era o fato de estar afastada de Deus, era o fato de achar que Deus podia estar aproximado dos outros. Isso é mais perigoso do que a gente imagina. Há mais chance para o frio afastado de tudo do que para o morno que traz Deus para perto de todos os erros.
que traz Deus para perto de tudo que Ele faz. Irmão, se Deus não estiver ao seu favor, não traga Ele para o meio do seu pecado. Se Deus não estiver ao seu favor, não traga Ele para o meio do seu erro. Por quê? Porque o favor de Deus se reverterá em ira. Isso aqui é Ofni e Finéias trazendo a arca para trazer vitória a Israel. Só que o texto diz que a arca se foi contra eles. Por quê? Porque Deus não é comigo porque eu sou bonitinha, nem com você porque é abençoada. Deus é com a verdade. Deus é com a palavra. Se você for com a palavra, Ele vai ser com você. Se você for com a verdade, Ele vai ser com você. Então, olha a situação. Conhece os métodos, conhece a liturgia, então pensa que é capaz de estar aos métodos. Qual é o maior erro de um grande rei que Israel teve, Uzias? Acreditar que sendo rei poderia executar o sacerdócio. Expulsou os sacerdócios e se meteu os sacerdotes e se meteu naquilo que era sagrado. Conhecer o ritual, conhecer o método, não pode de maneira nenhuma fazer com que comecemos a fazer isso de uma maneira motora, de uma maneira robótica. Voltando para Isaías 65, ele diz assim: meu desejo, e o próprio Cristo fala sobre isso, Mateus 13, se não me engano. Ele diz acerca dos fariseus, ele diz: manda eles pararem o culto. Como é que um homenageado manda parar o culto? Manda parar o culto, por quê? Porque eles dizem que adoram o meu nome, mas eu vejo que eu estou no lábio deles, mas não estou no seu. Estou parafraseando para você entender o contexto. Manda eles pararem de trazer o incensário para o meio do Santíssimo. Mas por quê? O incensário está com tudo segundo a arte do perfumista. A receita do incensário está na arte do perfumista. Tanta gramatura de gálbano, tanto de mirra, tanto de aloés, tanto disso. Porque ele dizia que o incenso agradável do incensário que permeava o Santíssimo, ele precisava estar todo na medida segundo a arte do perfumista que Deus havia revelado a Moisés. Olha para quem está do teu lado e diz: a receita estava certinha. Não, fala aí, a receita estava certinha. Porque ele diz: se botar errado e eu senti o cheiro de algo que eu não botei, não mandei botar, não tinha chance de pedir desculpa. O texto afirma que a necessidade do sino da bainha era para saber quando o sacerdote estava lá dentro vivo e quando ele estava morto. Não dava para pedir desculpa, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Agora veja, olha isso, o incensário está perfeito, a receita está segundo a arte do perfumista, era para o cheiro ser agradável. Só que não é por conhecer o ritual que Deus vai aceitar o culto. Ele diz: manda parar com o incensário. Por quê? Porque a receita está certa, mas a intenção com que está mexendo o incenso está errada. Sabe o que é isso? Está cantando certo, mas está cantando com que coração? Sabe o que é isso? Ensaiou direitinho, está afinado, mas o que está te motivando a cantar? Eu fico passada. Tem uma parte do texto em Jeremias onde ele diz assim: manda eles pararem de chamar o meu nome na reunião, porque quando eu vejo o meu nome na boca deles, eu tenho vontade de vomitar. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? É melhor parar e reciclar do que empurrar com a barriga, do que empurrar de qualquer jeito. Ele não diz continua, ele diz volta onde tu caíste, se arrepende, conserta lá e depois caminha direito. Por fim ele diz: o que eles chamam de incenso de adoração está sendo no meu olho como um vinagre quando a fumaça sobe. E o que era para ser agradável é como fumo de rolo que meu nariz está cheirando. Deus está dizendo: o ritual está perfeito. Deus está dizendo: a receita está fiel, mas eu não quero o culto de vocês. E só para vocês saberem, quando vocês pegam uma bênção mosaica, levante sobre nós a luz do teu rosto, eu viro as costas, porque se eu olhar para vocês eu mato vocês tudinho. Aperta aí, aperta aí. Aperta aí que eu estou acabando, Se você não é daqueles que acha que palavra é para o outro,
olha para o colega e diz: pegou para geral, pegou para geral. Pegou para geral agora. Quem é que nunca veio num culto olhando o relógio? Quem é que nunca ficou aqui dentro e pensando na segunda-feira? Quem é que nunca ficou aqui dentro e pensando na comida, no que tem que fazer em casa? Quem é que nunca ficou com um pé aqui e outro lá? Por isso que o Senhor diz: Moisés, depois que você estabeleceu o tabernáculo, manda esse povo quando entrar guardar o pé, porque eu não gosto, Moisés, de que eles saibam qual é o ritual, mas não entendam qual é o significado. Você canta canções, mas seu coração não canta. Você está no culto, mas seu coração não está no culto. Você está na cadeira, mas a palavra de Deus não se assenta no seu coração. Deus está dizendo: eu só vos dei o ritual para vocês concretizarem o significado. O significado dá sentido ao ritual, mas o ritual sem significado não é nada. Samaritana, peço perdão aonde? No templo ou no monte? Ela está dizendo: aonde é o ritual? Ele diz para ela, estou parafraseando: esquece o ritual e vem para o significado. Eu sou a hora, eu sou o templo, eu tenho sangue, recebe perdão. Muda de vida agora. Pega na mão de alguém, gente, pega na mão de alguém. Pega com vontade, pega com vontade. Deixa eu ver que eu estou vindo um pouco para o lado de cá, eu tenho que dar uma olhada no semblante de vocês. Pega na mão de quem está do teu lado. Levanta a mão dessa pessoa e diga: mais significado. Está fraco, mais significado, menos ritual. Diga: mais significado, menos ritual. Eu não quero saber se você sabe cantar todo o inário. Eu quero saber o que você sente quando os hinos estão sendo cantados. Eu não quero saber se você sabe como abre e fecha culto. Eu quero saber se você sabe invocar a presença de Deus para dentro do trabalho. Estou fechando. A igreja do século 21 está querendo botar Deus numa forminha. Ó Deus, aqui o Senhor faz assim, aqui o Senhor faz assado, aqui o Senhor faz desse, aqui não pode isso não, hein? Sabe por que está havendo pouca manifestação de poder para a manifestação de curas, milagres, prodígios, sinais e maravilhas? Porque a gente burocratizou o poder. Tem que explicar, tem que entender, tem que isso, tem que aquilo. E é como se o Espírito já tivesse indo, a gente: não tem que Espírito, calma Espírito. E peraí Espírito, que eu estou explicando. Eu estou falando de você para ele. E o Espírito cai: calma aí. E é como se o Espírito dissesse: não fala não, deixa eu mostrar. Porque quando eu quero me dar por conhecido, até o indouto sabe que sou eu. Eu vejo Paulo, depois da descida do Espírito Santo, chegando, por exemplo, a uma cidade, encontrando ali 2 jovens que já eram cristãos, já reconheciam Cristo como único Senhor, mediador entre Deus e os homens. Olha isso depois da descida. Varões, já tendes o Espírito Santo? Nem sabemos o que é isso. A igreja de hoje, 6 meses de seminário. Para quê? Para aprender a ter Espírito Santo? Não, para aprender a explicar. Por isso que a gente tem um monte de mestre. Um monte de mestres sem poder. Um monte de mestres sem experiência. Um monte de mestre que arrebenta de Gênesis a Apocalipse, mas não consegue produzir o que a irmãzinha que fala com Deus todo dia chega na igreja, ela vai passando e a gente vai... Não, ai irmã Camila, peraí, ai irmã Camila, eu sei o que é isso. É porque a irmã grita muito, é porque a irmã é maluca, aí a irmã está defendendo quem é do manto. Não, eu só estou dizendo que conhecimento não exime poder, mas quem é poder, quem recebe poder, busca de tudo para respaldar o poder pelo conhecimento. Paulo olha para os varões e diz assim: já tendes o Espírito Santo? Nem sabemos o que é isso. 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 É de comer? É de passar no cabelo? É o quê? Não tens o Espírito Santo?
Ele não disse, eu vou explicar, para ver se vocês querem receber, para então vocês serem cheios. Não. Já tem o Espírito Santo? Aqui é a igreja, olha a igreja. Olha o poder que Deus deu para a igreja. Já tem o Espírito Santo? Não. Não sabemos o que é isso. Receba agora. O texto diz: e na hora começaram a pular e a saltar. Eu imagino aqueles homens tão cheios, querendo parar em algum momento. E quando deu para parar, eu imagino que eles não tinham, não era fome, não era sede, não era nada. Era vontade de sair correndo atrás de Paulo e falar: explica, porque eu quero aprender, porque eu quero de novo. Veja, eu não quero aprender só para ministrar. Eu quero aprender porque eu quero sentir de novo. Olha o que ele está dizendo: diante do que eu senti, me conta qual é o método. Não é o método que traz o significado, é o significado que faz a gente entender por que o método existe. Estamos vivendo em dias onde a igreja gasta todo o tempo, poder, energia que Deus deu para ela, para falar mal dos deuses dos outros. Deus está dizendo para mim aqui, e tem dito para mim nesses dias, Ele tem dito para mim: não fale mal da igreja de ninguém, não fale mal da crença de ninguém, não arrebenta com a religião de ninguém. Ele tem dito para mim: vive a sua com integridade, vive a sua com poder. Não viva a sua vida de maneira que você corra atrás dos outros para falar mal dos deuses dele. Viva a sua vida com tanto poder que faça eles correrem atrás para saber quem é o seu Deus, para saberem que Deus é esse que te usa, que Deus é esse que fala com você. Sardes, não adianta você conhecer o ritual e não ter mais em você o significado. Pode vir, tecladista, Deus está te enchendo de graça. A gente quer explicar muito e o Espírito quer mover. Quer mover. O Espírito quer mover. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da obra. Ele é o Senhor. Sinta a presença de Deus aqui nessa tarde. Sinta o fogo de Deus aqui nessa tarde. Sinta Deus sacudir você até despertar o dom que há em ti. Sinta Deus juntando os seus restos e dizendo: o que você chama de sobra, eu chamo de recomeço, de renovo, de novidade. Vai dar certo, Sardes. Não desiste, Sardes. O ministério de um pastor não acaba quando ele para de dirigir igreja. O ministério de um pastor já acabou, mesmo que ele dirija a igreja como fonte de renda para ter subsídio. O ministério de um pregador não acaba quando ele não tem convites. O ministério de um pregador acaba quando ele prega para pagar a conta de luz. Quando você esvazia o significado, acabou-se. Só que ele está lembrando: Sardes, você é do que escapa. Olha o que ele diz: vigia 2 vezes. Por quê? Prepara o cerco, tapa as brechas, Sardes. Você foi conquistada, vencida. Deixa eu te falar um negócio que eu pulei, não posso deixar pular. O Tibérios, quando reconstruiu, eu acredito que é a força da igreja que deu vida à cidade de Sardes de novo depois do terremoto. Eu acredito nisso piamente, irmão, porque é o que eu percebo quando chego em comunidades carentes aí, que tem tudo para dar errado, mas mano, a igreja abençoa, faz conta dos empresários, bota o comércio local para funcionar. As irmãs que eram artesãs viram microempresários. A igreja tem um poder que não é brincadeira, não. É a instituição sagrada mesmo. Aí alguém diz: por que, irmã Camila? Porque só tem doutor? Você sabe que não, mas é porque a gente só trabalha com o resto. É gente que a família não quer mais, é gente que o médico deu o laudo, é gente que o INPS rejeitou, é gente que o psicólogo diz que é maluco. Aí todo mundo diz: está perdido. Aí a igreja abre a porta e diz: és bem-vindo. Aí acontece isso tudo. Quando Tibérios levantou Sardes, a glória de Deus
Porque depois do terremoto a igreja se ergueu nos escombros. A glória é de... Mas de vez a igreja cair para cima, para a glória ser de Deus. Tibérios diz isso aqui, ó: a glória será de Cibele. Por quê? Porque Cibele, dentro da figura mitológica, é a deusa ou a entidade ou a padroeira que tem o poder de dar vida aos mortos. Por isso ele diz: tu tem nome de que vive, mas está, porque tua deusa tem sido Cibele. Ela tem fama, mas não tem poder. Cibele diz que ressuscita. Me diz aí na história, quem Cibele ressuscitou? Cibele levantou quem? Sei lá quem foi. Nunca levantou ninguém. Mitologia, crença, cultura popular, folclore, sei lá. Responda o que quiser. Eu sei de uma coisa: não há registro, fato nenhum de que Cibele tenha levantado ninguém. Cibele só tem um nome. Cibele só tem um. Cibele só tem um. Quem lutar só para ter um nome, tudo que terá será só um nome. Quem lutar para ser útil vai ganhar um nome. Por quê? Porque quer ser importante? Não, porque quer ser útil. O Senhor está dizendo: igreja, departamentos, senhoras, círculo de oração, pregadores, Camila, irmãos, enquanto a gente querer usar poder para ser importante, tudo que a gente vai ter um nome. Quando a gente quiser ser útil, a gente vai ser importante. Responda para mim: Jesus tinha um nome, sim ou não? Quando eu digo tinha, não é que ele não tem. Estou falando dos 3 anos e meio de ministério na terra. Jesus tinha um nome, sim ou não? Com 2 anos e meio já estava famoso. O texto diz: sua fama percorria. Responda aí: Jesus é famoso, sim ou não? É famoso, sim ou não? Jesus tinha quantos seguidores no Instagram? Facebook? Escuta, não é crítica não, me amarro, tá? Só que eu quero dizer o seguinte: Jesus não ficou famoso porque buscou a fama. Jesus não ficou famoso porque queria ser importante. Ele fazia um milagre e ele dizia: não conta para ninguém não, hein? Só que por que o povo contava? Ah, filha, nasce cega e te dá vista para ver se tu já não sai com o bocão aberto. Jesus também não é brincadeira não. É que eu não vou contar para ninguém. Então veja, não ficou famoso porque queria ser importante, mas foi importante porque toda a vida foi útil. Se você se preocupar mais em ser eficaz do que ser importante, você se tornará importante porque está se preocupando em ser útil. Para de dizer: Deus me usa porque eu quero ficar famoso, e diga: Deus me usa porque eu quero ser útil na tua obra. Pode ser, Senhor, que eu tenha um nome sendo útil, mas não permita que eu construa um nome sem ser eficaz. Porque senão, quando tudo passar, tudo que vai me restar é um nome que não foi útil, não ressuscita mortos, não traz o peso da sua glória. Sardes, devolva a glória para Deus, porque você tem vivido à sombra de Cibele. Você tem nome que vive, mas está vigia. Aí ele diz: caminho da reconstrução. Preguei todo ele aqui. Ele não diz: sinta a culpa pelo que perdeu. Ele não diz: não se perdoe pelos pecados que cometeu. Não. Ele diz: fortalece os que estavam para morrer. Por quê? Ia morrer porque você esqueceu do que restou, pensando só no que não tem. Mas agora, Sardes, não vai mais morrer. Começa o processo de reconstrução. Como? Cortando relações com o que foi e aprendendo a administrar, a cuidar, a zelar, a trabalhar com quem ficou. Para de chorar por essa amiga que nunca te deu moral. Para de ficar pirada por causa desse noivo que só queria te usar. Deus está dizendo: para de chorar pelo que partiu. Luto também tem limite. Você está viva por um motivo. Você escapou por um propósito. Fortalece o que sobrou. Quem está entendendo, diga amém. Fica de pé num salto de glória. Não pega a bolsa
não pega a bolsa, fica de pé, bota a bolsa na cadeira. Ficou de pé, está aqui até agora. O bispo falou para mim que fecha tudo 5, não é? Dá tempo. Dá um ciricutico. Ai, tem que ir embora, tem que nada. Ai, irmã Camila, mas eu marquei primeiro o reino do céu e sua justiça. Você tem que ter avaliação espiritual. Estou pregando prosperidade, é opcional. Quer ir embora, vai. Estou pregando conserto, tenha temor. Tenha temor. Escuta uma coisa. Não quero ser leviana. Precisamos aprender os métodos dos quais Deus usa. Precisamos estar entendidos em como Deus trabalha. Precisamos ter o discernimento dos espíritos, do ambiente, das coisas e das situações. Deus nos deu método, nos deu liturgia, nos deu devoção, nos deu organização. Nosso Deus é Deus de ordem, não é de confusão e nem de bagunça. Já viu culto sem ordem? Já viu culto sem ordem? Você fica tentando catar a presença de Deus, você não consegue, porque sem ordem Deus não se manifesta. Amém, glória a Deus. Agora não permita que a ordem ingesse o significado das coisas. Durante todo o período, ou a maior parte do período ministerial de mentoria de Jesus para os discípulos, ele vai trazer algumas palavras, Bispa Keila, que mostram o tamanho do descontentamento dele com a configuração dos que seriam os apóstolos da igreja. Incrédulos, tímidos, de dura cerviz. Até quando me tereis convosco? Irado. Por quê? Porque está ensinando, eles estão ouvindo, mas não estão entendendo. Está dando exemplo, eles estão vendo, mas não estão absorvendo. Isso indigna um pouco Jesus. Mas na última ceia, Jesus vira para eles e diz assim: vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas tribulações. Ele está dizendo, vocês vacilam muito, mas são os vacilão que estão comigo. Ele diz, vocês erram muito, mas erram comigo. Tem dirigente de trabalho que está dizendo, Jesus é vacilona, mas é ela que volta comigo para casa. Escuta, vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas tribulações. Por isso meu Pai me confiou um reino, e eu entrego ele a vocês. Meu Pai me confiou um reino e eu entrego ele a vocês. Que loucura. Augusto Cury diz que, ouvi dizer que João tem nuances de bipolaridade, Pedro é sanguíneo, isso não precisa nem. Mas ele diz, meu Pai me confiou um reino e eu estou dando ele para vocês. Sabe o que ele está dizendo? Meu Pai confiou em mim e eu estou confiando? Não, eu estou confiando no investimento que eu fiz em vocês. Ele não está dizendo eu confio em você, ele está dizendo eu confio em mim. Você é vacilão, mas são 2 anos, são 3 anos e meio que eu estou investindo. Ele não está dizendo sei quem você é, ele está dizendo sei quem eu sou. Você diz Deus eu não posso, e Deus diz eu sei, eu posso. Você diz Deus eu não sou, e Ele diz eu sei, eu sou. Alguém diz eu acho que você não merece, e você quer discutir, Deus está dizendo diga eu não mereço, é graça, é graça, é graça, é graça, é investimento dele. 2 anos e meio, bispa, 2 anos e meio, incrédulos, isso e aquilo. Última ceia, estou entregando para vocês. Por quê? Porque a despeito de tudo é em vocês que eu tenho investido, é vocês que estão ficando comigo, foi vocês que largaram tudo para andar comigo, então não vou dar para outro não, vou dar para vocês. Escuta, deu. Depois do período de quarentena de Jesus, outros 40 dias de peregrinação, primícias para o seu Pai, fortaleceu as bases de tudo que já tinha pregado antes de novo. Tipo igual quando vai ter prova e dar revisão, Jesus fez assim, pá, 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 pá. Quando terminou, ele disse assim, agora já não vos chamo servos. Por que agora? Porque antes não podia, seus cabeçudos. Vocês brigavam, vocês não entendiam. Então ele diz, agora. Irmã Camila, o que você está dizendo? Deus está dizendo, você tem um antes, mas também vai ter um agora. Agora já não vos chamo mais servos, mas vos chamo de... Jesus vai explicar. Irmã Camila, é ruim ser servo? Não, mas tem que mudar de fase, bonita. Quem é servo? Servo é pau mandado. Estou falando a grosso modo.
não estou querendo ser leviana, mas olha só. O servo, no contexto do que Jesus está aplicando aos discípulos, é esse aqui, ó. Servo faz o que lhe manda, sem precisar saber por que faz, porque tem que cumprir ordem. Quando o teu patrão te dá um malote, tu pergunta para quem? Se ele te dá um envelope lacrado, você abre para ler? Você é servo, a não ser que você tenha outra coisa em vista. Ok? Não vos chamo mais servo. Por quê? Porque servo só faz aquilo que eu mando. Servo tem que se atentar a todo método, porque não sabe qual intenção o Senhor está se movendo. Agora vos chamo de amigo, porque o amigo não faz só porque está mandando, mas ele sabe qual a intenção que está sendo feito, o que está sendo feito. Princípio: Deus constrói tudo, bota a terra e traz todos os dias os animais para o homem. Todos os dias. Todos os dias. Traz uma parte, ele dá nome. Traz outra parte, ele dá nome. Ele diz assim: eu vou trazer os animais e você vai catalogar a criação. Nome. Olha o movimento. Olha Deus ensinando um negócio para o homem. Vou trazer e você vai dar nome. Ele diz assim: o nome que você der é o nome que vai ter. Se ele der nome bonito, o nome vai ser. E se ele der nome feio, o nome vai ser. Noções de responsabilidade. Adão, responsabilidade é sua. Vai dando nome. Faz o que eu mando. Dá nome. Ele tem o que ele quer? Não. Deus vai ocupar o tempo dele fazendo o que Deus sabe que ele pode fazer, para ele não gastar o tempo dele fazendo o que não está na alçada dele. Deus está ocupando o tempo de quem ainda não está realizado aqui, para não pirar. Porque o que você quer só Deus faz. Aí tá, coloca. Depois que ele dá, pastor Zéias, nome para toda criatura, o texto diz que um dia então o Senhor Deus coloca ele em estado de sono profundo. Eu imagino que nesse dia não trouxe animal, acabou de catalogar a criação. Botou em estado de sono profundo, tomou um pedaço da costela, criou a mulher. Quando Deus deu uma ordem para ele, disse: dá nome aos animais. Você pode ler lá em Gênesis 1, dá nome, Gênesis 2, dá nome aos. A mulher é bicho? A mulher é animal? Ela é equivalente. Se ele sabe que ele é homem, por isso ele dá para ela o nome de mulher. Ela lhe é igual, ela não é animal. Só que todos os dias Deus traz animal, dá nome, traz, dá nome, traz. Você acha que depois que Deus começou a fazer esse movimento, ele dizia dá nome? Não, ele só... Porque viu que Adão já sabia o que era para... Começa mandando. Começa ensinando. Começa obedecendo. Começa dizendo. Agora aqui, ela não é animal, mas quando ela levanta, o texto diz assim: e trouxe o Senhor Deus ela a ele. Olha o movimento repetido. Só que agora, ao invés de um animal, é um ser. Quando ele traz a ela, ele olha para ela e diz: esta afinal, porque é osso do meu osso e carne da minha carne, será chamada mulher. Deus, o Senhor não mandou ele dar nome para ela? O Senhor mandou dar nome para bicho? Pois é, minha filha. Mas ele agora deu nome para ela porque ele percebeu que era o que eu estava ensinando a ele. Noções de responsabilidade. O que é isso aqui? Quando você aprende a fazer tudo o que Deus manda, você começa a aprender o que Deus quer que você faça, sem que Ele tenha que te mandar fazer toda hora. Você está entendendo? Você não tem vivido dias de silêncio porque o céu está de bronze, não. Você tem vivido dias de silêncio porque Deus está dizendo: como é que é? Cadê o retorno em tudo que eu te ensinei? Cadê o retorno em tudo que eu investi até hoje? Ele deu nome para ela e Deus amou. Porque quando você obedece tudo que Deus manda, você começa a aprender o que Deus quer, sem que necessariamente Ele tenha que te mandar tudo de novo. Diga comigo, princípio. Então qual é o princípio? Aprender o ritual para dar valor ao significado. E então entender que o ritual só existe por causa do significado. Vamos fazer uma limpeza nessa manhã? Nessa tarde? Vamos fazer uma limpeza? Bota a mão no coração, não, faz pose de rendido. Quando a gente passa ali no raio-x, a gente tenta ajudar a moça e ela diz: não mexe em nada, só faz assim, abre os braços, porque quem vai revistar é ela. Eu estou vendo que quem não fez, que Deus tome hoje ainda, porque deve ser um Enoque.
Agora quem entende que precisa, Senhor, passa em revista. Desperta os significados da minha chamada. Tira de mim a necessidade de ser prioridade e ser famoso. Não, eu quero primeiro ser útil e depois saber se isso pode ser compartilhado. Fecha o olho e faça uma oração aí agora. Senhor, me visita. Me visita, Senhor.